Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas espécies de plantas suculentas que são muito parecidas. São plantas suculentas que a gente pode confundir o nome delas, as espécies. Então vamos ver quem é quem. Eu vou fazendo um passeio aqui no meu jardim, mostrando as espécies que eu vou comparar para vocês, semelhanças e diferenças entre uma e outra. Podemos fazer uma brincadeira para o vídeo ficar mais interativo. Vocês podem dizer, pela ordem que eu vou mostrando aqui, quem vocês acham que é esta planta, qual a ID delas, tá bom? Até o final a gente descobre se você acertou ou não. Então aqui temos a primeira, que tá compondo um arranjo muito lindona. Todas elas vocês vão ver molhadinha, gente, porque deu um temporal ontem danado aqui. Foi muito bom, né? Porque elas estavam precisando mesmo. Lindonas. Então, olha, a primeira, aqui eu tenho uma roseta compondo esse arranjinho, bem fofo. Esta aqui é uma segunda, já está num vasinho pequeno, com duas rosetas. Olha que lindeza, gente. Vamos para mais uma. Nesse arranjo também tenho mais uma, que é esta. Esse arranjo tá bem bacana, né, gente? Bem colorido. Olha. Mais uma que entra também na nossa comparação aqui de quem é quem, das semelhanças e diferenças. Esta daqui foi decapitada. Aqui, por isso que essas pontinhas estão sem rosetas. E também entra na nossa comparação aqui. Tonalidades bem parecidas, não é? E bora ver, daqui a pouco eu levo elas todas lá na mesa pra gente comparar. Aqui num vasinho bem miudinho, de barro. Olha a coloração, mais rosada. Tá num vasinho bem fofo. Olha que lindeza, gente. E esta aqui também vai entrar nas parecidas de hoje. De coloração mais verde, pontinhas com laranja. Também uma planta que brota muito linda também. E agora eu vou mostrar dessas mesmas que eu mostrei para vocês, elas em potinhos para venda. Olha, essa é uma dessas que eu mostrei para vocês. Mais uma delas. E aí, gente, vocês já estão conseguindo identificar quem é quem? Não esquece, deixa nos comentários. Mais uma que tá muito bonita aqui, ó. Todo caule alongado, bem lindona. Que essa é uma característica de um dos gêneros que eu mostro pra vocês aqui. Uma belíssima planta, gente. Olha que coisa mais linda. E mais uma delas aqui neste arranjo. Uma mudinha pequena, também de um desses que eu já mostrei. Aqui, um pouco maior. Das plantas que eu mostrei para vocês, nós temos dois gêneros aqui, tá? Gênero dos graptopétalos e gênero de sedums. Então, eu tenho vários exemplares desse mesmo gênero com nomes diferentes.
que podem nos confundir. Para quem falou que este aqui é a Graptopétalo Snow White, acertou. Tenho mais um exemplar dele aqui, num vaso pequenino, bem estressado, mas a coloração aqui está muito idêntica, não é? Então, a gente também pode confundir muitas vezes por conta do ambiente que essa planta se encontra, né? Do estresse ou mais sombra, ela pode estar menos compacta, mais colorida, menos colorida. Os dois exemplares aqui é o Graptopétalo Snow White. E temos a Snow White aqui, que é da forma que você pode comprar, com um nível de estresse, dependendo de onde ela vai ser cultivada, tá? Então, percebam, ao longo do cultivo, né, do estresse que você pode dar para sua planta, a diferença que você pode encontrar. Então, a gente vê características de que forma, né? A planta, ela aqui está com uma folha mais fina, tá? Ela não acumulou tanta água quanto aqui, que ela passou por um nível de estresse hídrico, menos rega. E olha o tamanho do vaso para o tamanho do exemplar. Percebam aí a diferença, dá para perceber, não é? A Snow White tem uma característica, se você der sol demais, mas demais, e muito calor demais, ela perde esse tom rosado que ela tem. Ela fica mais esbranquiçada, tá? Menos cor, beleza? Então, Graptopétalo Snow White, Snow White. Agora, um gênero que é muito parecido, que também é um Graptopétalo, é Superbum. Este aqui é um exemplar de Superbum, que está aqui dentro da estufa, porém num cantinho mais sombreado. E aqui nesta cuia cheia de rosetas, também o Graptopétalo Superbum. Então, de coloração lilás, folhas largas, tá? Mais largas que Snow White. Vamos abaixar mais um pouco. Então, aqui, olha. Snow White Superbum. Muito parecido, gente. Porém, o Superbum levemente uma folha mais larga, menos pontudinha que o Graptopétalo Snow White. Percebem aqui por esta roseta, tá? A Snow White, ela chega a ficar mais rosada, um pink no meio, no miolo. Mas como eu disse, vai depender do estresse. Às vezes você pode ver uma Snow White com menos cor e achar que é um Superbum. Superbum é mais lilás. Pode até parecer com uma Snow White, não é? Olha. Mas aqui é Superbum e aqui é Snow White. Esse Superbum tá mais rosa, não é? Tá mais rosado que lilás. Porque é o estresse também que ele está passando aqui. Tanto no tamanho do vaso, quanto na quantidade de rega que ele recebe. Então seca muito rápido. E sem contar que ele está aqui há muitos anos, gente. Há mais de 3 anos eu tenho esse Superbum aqui neste vasinho. Então aí o que eu faço? Só troco o substrato, faço uma adubação de vez em quando e ele continua neste vasinho. As duas são muito lindas. Então você pode comprar um Superbum
nessa forma, porque ele não perde a coloração. Quando você compra sempre nesse tom e pode dar no seu cultivo e ele ficar com rosetas menores e mais rosado. Agora vamos ver característica dos graptopétalos, tá? É sempre de alongar o caule no seu desenvolvimento. Forma um caule grosso, estão vendo? Este aqui como tá bem grossão. Então você começa aqui com uma roseta e ela vai se desenvolvendo, esticando todo o tronquinho, alongando esse caule. Superbo a mesma coisa. Snow White é graptopétalo, Superbo também. Então também alonga o caule e fica bem grosso, armazena muita água. Então é uma planta que você não tem que se preocupar muito com rega, tá? Mesmo que seque o substrato, você pode deixar alguns dias aí seco e vai dar tudo certo, tá? Preferencialmente, não se preocupar com rega, deixar mais tempo seco que ficar logo na sequência regando. Principalmente quando você ainda compra num estágio assim, que ele vai se adaptar ao seu cultivo, tá bom? Assim, Superbo a mesma coisa, porque tem características de folhas grossas, de armazenar bastante água. Então passa estresse, deixa passar o estresse hídrico. Inclusive eu tenho um vídeo aqui explicando várias formas de você estressar a sua planta. Se você quer ela mais colorida, mais compacta, mais gordinha, dependendo da espécie. Então, gente, estresse é a palavra-chave para a gente conseguir alterar características das plantas, né? De uma planta que tem uma roseta aberta, menos gordinha, e ela pode ficar desse jeito, né? Bem gordona, bem compacta. Olha a grossura desta folha e olha a grossura desta folha. Quem conseguiu acertar, ótimo aí, parabéns para vocês, porque quando a gente está no início do cultivo é mais difícil, não é? Você olhar essa planta, uma espécie, e dizer que essa é a mesma. Ela pode até se assemelhar, lembrar, né? Fazer você lembrar que é uma Snow White, mas normalmente a gente fica em dúvida. Agora vamos ver esse outro gênero aqui. Tá tudo molhado, gente, ó. Por causa da chuva, os vasinhos estão tudo ensopadinho. Então agora nós vamos ver este aqui. Este aqui é o mesmo grupo. Esses 3 exemplares, uma mesma espécie. E aqui eu tenho outra espécie. Este é um cedro muito comum, não é? Nos diferentes jardins aqui, de quem coleciona. Uma das primeiras plantas que eu tive aqui no meu cultivo. Fica super colorido. No frio fica maravilhoso. Aqui ele já tá com outro nível de cor, porque ele foi decapitado. Eu fiz a poda e coloquei aqui para enraizar. Então tá mais magrinho, né? Porque tá perdendo líquido para formar raízes. Enquanto esse, que já está sendo cultivado há muito tempo, está com o verde mais claro e as pontinhas bem coloridas. Então, este aqui é o cedro Pachyphyllum, uma planta suculenta das antigas, mas que vale muito a pena você ter no seu jardim, porque olha que lindeza de planta, né, gente? E eu quis colocar esses dois cedros aqui, porque teve uma inscrita que colocou: Mônica, faça um vídeo mostrando a diferença entre o cedro Pachyphyllum, que é esse que eu mostrei agora, e o cedro Alice Evans.
Acertou quem disse Alice Evans. Mas, gente, percebam a característica, é muito, muito parecido. Os dois são verdes, eles vão ficar muito mais parecidos aqui, olha, quando você compra no potinho ainda, que vai levar para sua casa para se adaptar. Lógico, você também pode já comprar ele dessa forma, bem estressado. Mas normalmente, né, a gente consegue ir dessa forma. Então, quando você adquire dessa forma, que você vê ele dessa forma, ele pode fazer você confundir com o pastifilo. No início, o pastifilo fica com todas as folhinhas também, tá? Aqui ele vai perdendo ao longo do cultivo, ao longo do estresse, menos água, e aí vai secando mais folhinhas. A roseta vai ficando só aqui em cima. A mesma coisa que o Alice Evans. Já está perdendo algumas folhinhas aqui embaixo. Este aqui, então, já perdeu várias. Vou até fazer uma poda aqui, para ele ficar mais baixinho. Olha que lindo. Os dois muito prolíferos. O Alice Evans é mais prolífero que o pastifilo. Brota muito mais que o pastifilo. Esses dois, Alice Evans. Aqui também, Alice Evans. Tá? Então, a gente tem 3 momentos aqui, 3 exemplares da mesma espécie, cada um numa fase, este aqui bem novinho, totalmente verdinho, este aqui já mais desenvolvido, com mais tempo de vida que este, já começou a estressar as pontinhas, e este aqui que está sendo cultivado a céu aberto, a coloração de um verde normal, ele vai para um verde claro, quase um verde limão, com as pontinhas coloridas. Mesma coisa o pastifilo também, ele altera aí de acordo com o tempo de vida, né? Se é bebezinho ou se já está numa fase com mais tempo de vida. E assim, então, quando você já consegue atingir um estresse bem bacana com ele. E esqueci de colocar aqui este outro graptopétalo, que é o graptopétalo Murasaki, que foi um dos que eu mostrei no início do vídeo, esse exemplar, aqui com 2 mudas, 2 rosetas do Murasaki, que você pode confundir tanto com o Snow White. O formato da folha do Murasaki com a Snow White traz bastante diferenças pra gente, né? Olha, uma folhinha mais pontudinha, este aqui já tem uma folha mais ovalada, mais parecido com o Superbum, né? A folha, tá? E dependendo do estágio de cultivo, do estresse, do ambiente que ele é cultivado, ele pode se parecer muito mais ou muito menos. Então, Murasaki aqui dentro da estufa, e aqui cultivo a céu aberto. Esses graptopétalos são muito prolíferos. Qualquer um desses graptopétalos fazer muda tanto por folha e o enraizamento bem rapidinho. Aproveitem para fazer bastante mudinha dos seus graptopétalos. A primeira que eu mostrei, que é esta, é um graptopétalo Snow White. A segunda é um graptopétalo também, porém é o graptopétalo Murasaki. Essa do arranjo acertou quem também achou que fosse o Murasaki, que é um graptopétalo e que tá com a coloração diferente da anterior que eu mostrei para vocês. Este é o graptopétalo Superbum. Este também Superbum, uma coloração
bem mais rosada por conta do estresse, tamanho de vaso e quantidade de regas. O cedo Alice Evans, diferente do pachifilo. Mas para quem está no início do cultivo, pode ser muito parecido. De fato, muito parecido com o pachifilo, com o cedo pachifilo, por conta do formato das folhas, né? Mas o tom de verde é diferente. E este cedo pachifilo que eu comparei com o cedo Alice Evans. E assim eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas diferentes espécies desses dois gêneros. O Graptopétalo superbum, que é um dos mais antigos também no nosso cultivo, para quem iniciou aí o cultivo das plantas suculentas há muito tempo atrás, a Snow White e a Murasaki, ou o Murasaki. Ter conhecido também o cedo Alice Evans e o cedo pachifilo. Para quem gostou desse vídeo, de conhecer todas essas espécies, semelhanças, diferenças, para que a gente possa confundir menos daqui para frente, não esqueçam, deixe o seu like, se inscrevam no canal e também aproveita me seguir lá no Instagram. Eu estou como? Você pode digitar Mônica Suculentas e Companhia que aparece, mas também Artesanato Casa e Cia. Beijo, tchau, tchau.